crianças, IPB Cruzeiro, que saudade, hein? Mais um domingo aqui, estamos juntos para aprendermos sobre o nosso livro precioso, a Bíblia Sagrada. Todos os domingos temos aprendido um pouco mais sobre os ensinamentos de Deus para nossas vidas, não é mesmo? E no domingo passado, nós aprendemos algo muito especial. Nós aprendemos que a única coisa que pode nos afastar de Deus é o quê? É o pecado, não é verdade? Aqui estamos nós, aqui está Deus. E a única coisa capaz de nos separar de Deus é o pecado. Mas aprendemos também que em Cristo somos reconciliados, somos ligados a Deus. A cruz de Cristo nos garantiu o quê? Que estivéssemos novamente ligados a Deus. Assim nós podemos, através da cruz de Cristo, nos aproximar de Deus. Não é verdade? Em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós aprendemos também, na lição passada, que em Cristo o nosso coração, que era cheio de pecado e sentimentos terríveis, tristes, sentimentos que não fazem bem, pode se transformar em um coração diferente. Um coração que crê em Jesus, ele é um coração que se torna cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria, não é verdade? E nós aprendemos isso no último domingo, certo? Que em Cristo nós somos reconciliados, que em Cristo nós podemos ter o nosso coração totalmente transformado, né? E podemos pensar, mas como isso acontece? Como um coração triste, um coração cheio de mágoas, de ressentimentos, um coração cheio de pecado, pode se transformar em um coração puro, limpo, um coração com bons sentimentos. Como que podemos ter esse coração que recebe perdão e é capaz de perdoar? Não é verdade? Certamente não é por nossa própria força, porque nós não daríamos conta de nos transformar assim. E hoje nós vamos aprender como o nosso coração vai se transformando. Vejam, a Bíblia diz que o nosso coração, ele pode ser comparado a uma terra fértil. O que é uma terra fértil? É aquela em que tudo o que se planta nasce, brota, cresce, né? E a Bíblia compara o coração daqueles que realmente creem em Jesus a uma terra fértil. Isso significa que a semente, que é a palavra de Deus, ela é semeada do nosso coração e ele vai sendo transformado, ele vai crescendo e vai se tornando cada vez um coração mais parecido com o de Jesus. E isso acontece de uma maneira muito especial. Neste domingo, nós iremos aprender um pouco mais sobre isso. O nosso coração pode ser comparado a uma terra fértil, não é verdade? Olha aqui temos a terra, né? E uma terra fértil, uma terra onde tudo que se planta nasce, brota e cresce. Um coração preenchido por Jesus é assim, é um coração ensinável, que aprende, que é transformado, que a cada dia melhora. Então, o nosso coração, parecido com a terra fértil, ele, quando recebe a semente, que é a palavra de Deus, ele vai permitir que ela brote em nossas vidas. A palavra de Deus, ela vai brotar em nossas vidas.
Isso significa que a cada dia nós iremos crescer mais um pouquinho. A cada dia nós nos tornaremos melhores. A cada dia nós seremos capazes de agradar mais a Deus, certo? Vejam, para isso acontecer, assim como uma plantinha quando ela está nascendo, ela precisa de cuidados, não é verdade? Uma plantinha quando ela está nascendo, ela precisa ser regada, não é verdade? Assim a nossa vida precisa ser regada. A plantinha precisa ser regada com a água. E a nossa vida precisa ser regada com o quê? Com a oração. A oração é quando a gente fala com o Papai do Céu, quando a gente conversa com Ele. Ele é o nosso amigo, o nosso melhor amigo. Nós já aprendemos sobre isso. E toda vez que a gente conversa com Ele, toda vez que a gente fala com Ele os nossos sonhos, as nossas dificuldades, todas as vezes que a gente confessa ao nosso Deus que a gente precisa dEle, que a gente conta para Ele as coisas de ruim que a gente fez, que a gente pede perdão, todas as vezes que isso acontece, todas as vezes que nós oramos, nós vamos crescer mais um pouquinho. Veja. Olha, veja. A gente crescendo mais um pouquinho. Certo? Isso é um primeiro cuidado que nós temos que ter. A oração. Ok? Mas será que é só a oração que nos faz crescer? Não, tem uma coisa muito especial que nos faz crescer. Olha, ler a Bíblia. Quando a gente ora, a gente fala com Deus, não é verdade? Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Mas, quando a gente lê a Bíblia, Ele fala com a gente. E a gente aprende as coisas que Ele deseja que a gente seja, as coisas que Ele deseja que a gente faça, as coisas que Ele deseja que a gente fale. A gente aprende a viver quando a gente lê a Bíblia. Então, ler a Bíblia é que nem toda planta não precisa da luz do sol. Ler a Bíblia é como se fosse a luz. A palavra diz que luz para os meus pés é a tua palavra. Se a gente não tem a palavra de Deus na nossa vida, a gente não cresce. E, aliás, é até perigoso, né? Porque viver no escuro não é fácil, não é verdade? Mas lendo a Bíblia, olha só o que acontece. A gente cresce mais um pouquinho. Mais um pouquinho nós podemos crescer. Ah, mas tem mais uma coisa que a gente pode fazer. Olha só que coisa importante. Frequentar a igreja, fazer parte de uma igreja. Isso também nos faz a crescer. Nos faz crescer muito. Por quê? Na igreja a gente aprende e a gente ensina também. Com os nossos irmãos. Porque a igreja é como se fosse o quê? A nossa família, não é verdade? Então, ir à igreja é muito importante. Por exemplo, agora em que nós não podemos ir à igreja, pensem, é mais difícil, porque nós estamos isolados, não estamos podendo frequentar a igreja. Porém, olha que coisa linda, nós somos a igreja, e mesmo sem poder ir ao templo, nós podemos nos reunir por outras estratégias, através do espaço Kids, através dos cultos online. Também são estratégias para que a gente possa permanecer unidos e em comunhão, aprendendo e ensinando uns para os outros. Então a igreja é algo muito importante. É mais um cuidado que a gente precisa ter. Assim como a planta precisa de cuidados, o nosso coração, para ele também crescer, para a gente poder crescer, a nossa vida poder crescer, a gente também precisa desses cuidados. E olha, o que acontece? Quando nós temos todos esses cuidados, nós vamos cada dia crescer mais um pouquinho. Isso é fantástico, não é mesmo? Olha que coisa incrível.
poder a cada dia aprender mais um pouquinho, a cada dia ensinar mais um pouquinho, compartilhar as coisas boas que aprendemos com a Bíblia, com o nosso Deus. Mas isso só é possível através da semente, né? Tudo começa com a semente que é a palavra de Deus, né? Prestaram bastante atenção? Agora veja o que pode acontecer quanto mais a gente orar, quanto mais a gente ler a Bíblia, quanto mais a gente participar e se envolver na igreja, congregar, né? Servir, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai crescer. E a gente nem percebe até que chega um momento em que a gente se torna uma árvore frondosa. Vejam, que árvore linda! Uma árvore linda, frondosa, cheia de frutos. E sabe o que a Bíblia fala sobre aqueles que são justos, aqueles que creem no Senhor, aqueles que creem na Bíblia? A Bíblia fala que o justo é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que a seu tempo ele dá o seu fruto. Olha aqui os frutos, certo? Que a seu tempo ele dá os seus frutos. E que as suas folhas nunca murcham. Tá vendo aqui as folhas verdinhas? E tudo que ele faz irá bem, prosperará. Olha que coisa linda! A Bíblia nos compara àqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que buscam crescer a uma árvore frutífera, a uma boa árvore. Eu quero ser uma boa árvore. E você? E olha, os frutos significam, sabe o quê? Significam as boas obras. Antes do fruto, a gente já começa a exalar o perfume, porque nós florescemos. Toda árvore, antes de produzir seus frutos, ela floresce, vocês sabem, né? Que antes de uma árvore se tornar frutífera, primeiro chegam as flores. E as flores têm um perfume todo especial, né? Nós também somos assim. Nós exalamos o perfume de Cristo, né? E quando exalamos o perfume de Cristo, logo nós também produzimos os nossos frutos. E sabe o que são os frutos? Os frutos são as coisas boas, as boas obras que nós fazemos. Cada vez que eu amo alguém, que eu perdoo alguém, que eu trato alguém com bondade, eu estou produzindo uma boa obra, eu estou produzindo fruto. Olha só, toda vez que eu trato o meu irmão com amor, que eu trato aquela pessoa que eu nem conheço direito com amor, é um bom fruto. Toda vez que eu falo a verdade, eu estou produzindo um bom fruto, certo? Toda vez que eu oro, toda vez que eu leio a Bíblia, toda vez que eu falo do amor de Deus, como algumas crianças fizeram, né? Mandaram um vídeo de Páscoa, toda vez que eu falo do amor de Deus para as pessoas, eu estou produzindo um bom fruto. E sabe mais? A Bíblia nos diz que Deus nos criou para produzir boas obras, ou seja, bons frutos. Deus deseja que nós nos tornemos pessoas que cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. E para crescer na graça e no conhecimento de Cristo, vamos lembrar? Nós precisamos o quê? Orar, ler a Bíblia, aprender sobre a Bíblia, como hoje nós estamos aprendendo aqui, né? Nós aprendemos a Bíblia aqui e também congregar, fazer parte de uma igreja. Hoje nós não podemos frequentar o templo, mas nós somos a igreja. E quando a gente está junto, aprendendo a palavra de Deus, louvando a Deus, a gente está fazendo isso, fazendo parte do corpo de Deus, da família de Deus.
Vejam, o versículo de hoje nos ensina algo muito especial. Uma vez que nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, uma vez que nós reconhecemos que foi pelo sacrifício da cruz que nós somos perdoados e que nós somos aproximados de Deus, aí nós precisamos crescer. Vamos ler o versículo? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. E quando crescemos, nos tornamos uma árvore frondosa, uma árvore boa que produz bons frutos. E isso nós só fazemos quando estamos tendo os cuidados, né? Assim como uma planta precisa de cuidados, eu e você também precisamos de cuidados. Vejam, oração. Estão acompanhando? Olha, o que mais? A leitura, a aprendizagem da Bíblia, né? Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente está crescendo mais um pouquinho. E, por fim, fazer parte da igreja, servir a nossa família, né? A nossa família é aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, hoje nós aprendemos sobre crescimento, certo? E nós aprendemos que para crescermos, nós precisamos orar, ler a palavra de Deus e fazer parte da igreja, certo? Quem deseja crescer? Eu preciso crescer. E você? Quem deseja crescer? Eu não quero ficar aquela árvore murchinha, sem frutos, né? Com as folhas ressecadas. Não, eu quero ter uma vida frutífera. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a Deus para que Ele transforme o nosso coração numa terra fértil, para que o nosso coração seja sempre ensinável. Eu preciso pedir isso todos os dias e você também. Lembre-se que a oração é um dos cuidados que a gente precisa ter. Então vamos fechar os olhos e fazer a nossa oração. Deus, em nome de Jesus nos aproximamos de Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas aquelas coisas que tornam o nosso coração diferente do coração que o Senhor deseja que a gente tenha. Queremos ter um coração ensinável, um coração limpo, um coração puro, um coração que seja capaz de produzir as Tuas boas obras. Nos ajuda a crescer, não só de tamanho, mas crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Nos ajuda a ter os cuidados que precisamos ter para esse crescimento. Nos ajuda a orar, nos ajuda a ler a Bíblia, nos ajuda a ser parte da Tua igreja, a fazer parte da Tua igreja. Nos ajude a ser igreja. Que cada criança aqui, Deus, tenha um coração totalmente transformado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, é o que pedimos. Amém. Então, hoje nós aprendemos sobre o coração daquele que tem Jesus, né? Quando temos Jesus no coração, nós temos um coração ensinável, um coração capaz de receber a palavra de Deus, né? E se tornar frutífero, capaz de fazer boas obras, não é verdade? E hoje nós temos uma atividade bem interessante. A primeira atividade que nós vamos propor para vocês é uma atividade em que a gente vai transformar essa folha em uma árvore. Mas não é dobradura. Essa atividade nós vamos fazer com recorte.
Tá todo mundo prestando atenção? Para não dizer que não tem dobradura, eu vou dobrar pelo menos uma vez. Quem está prestando atenção, dá um sorriso. Quem está prestando atenção, dá uma piscadinha. Então vamos lá, hein? Você vai pegar essa folha, vai encostar essa ponta nessa outra ponta aqui. E vai vincar. Eu já expliquei para vocês que vincar é quando a gente dobra com força, com a pontinha dos dedos, com a unha, não é verdade? Uma vez que nós vincamos a folha, ela ficou reduzida à metade, né? Nós estamos aqui com metade da folha. E aí a gente vai, a partir dessa dobradura aqui, nós iremos fazer um recorte e transformar a folha numa árvore. Então presta bastante atenção, hein? Você vai precisar de uma tesoura e talvez você precise também da ajuda do papai e da mamãe, tá certo? Talvez você precise da ajuda do papai, da mamãe, do irmão mais velho para fazer esse recorte. Uma tesoura sem ponta, você vai começar recortando aqui, ó, a pontinha assim, ó. Ó, tá vendo aqui? Vou continuar recortando. Agora a gente vai fazer o caule da árvore. Certo? Que é o caule. E agora a gente vai fazer a copa da árvore, que é aquela parte onde tem as folhas e os frutos e as flores da árvore. A copa você pode fazer ela arredondada, fazendo várias voltinhas, ó. Até completar, a chegar na... Vamos ver se ficou uma árvore bonita. Aí você abre, veja, ficou uma árvore, certo? Ah, mas para ela ficar mais parecida ainda com uma árvore, eu tenho uma ideia. Você vai pegar o lápis de cor e você vai pintar o tronco, vai pintar a copa, vai fazer os frutos, certo? E eu trouxe aqui uma já pintada para mostrar para vocês. Olha como ficou a minha árvore. Opa! Veja como ficou a minha árvore. Ó. Eu pintei aqui, ó, com lápis de cor marrom, o tronco, né? Fiz os frutos, porque nós somos árvores boas, que produzem bons frutos. E se você quiser, você pode no verso escrever o versículo. Qual foi o nosso versículo? Quem consegue lembrar? Quem consegue lembrar do nosso versículo? Nosso versículo fala algo muito importante. Algo que a gente não deve esquecer nunca. Às vezes a gente acha que crescer é só o tamanho, só a estatura. Não. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, em graça e em conhecimento. E assim nós também. Nós precisamos crescer não só no tamanho. Não pode crescer só o cabelo, só a unha, né? Tem que crescer em boas atitudes, tem que crescer em bons sentimentos, tem que crescer na leitura da palavra, tem que crescer na oração, tem que crescer em uma série de coisas. Então, prestem atenção aqui, hein? Vamos ler o versículo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso a gente só faz com oração, leitura da palavra e fazendo parte da igreja de Cristo. Vamos prender a nossa árvore. Você pode colocar a sua árvore perto da cruz. Lembra que eu falei para você guardar a sua cruz na geladeira, perto da sua cama, no seu armário? Você pode prender a sua árvore para você lembrar de que você também precisa crescer e produzir bons frutos. Ok? Muito obrigada pela sua participação e até o próximo domingo no espaço IPBC Kids. Vamos aprender mais e mais
sobre o Senhor e sobre a Bíblia. Até mais! Nossa, gente, eu amei essa história. É tão bom saber que a gente não cresce só de tamanho, né? É bom crescer de tamanho, mas é muito melhor crescer nas boas obras, crescer produzindo frutos, crescer e ficar parecido com Jesus, não é verdade? Isso me faz lembrar uma canção muito antiga que fala bem assim: eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus.